Olá, queridos, graça e paz do Senhor Jesus. É um prazer estar falando com os irmãos nesta oportunidade e aproveitando este momento precioso, queremos ler com você um texto da Palavra de Deus para uma meditação. Hoje queremos falar com você sobre um tema muito importante, a oração. Nós queremos trazer esse tema falando de uma forma especial sobre o lugar secreto da oração, o lugar de encontro com Deus. O que acontece quando você fecha a porta e entra no lugar secreto? Quero ler com você o texto da Bíblia Sagrada que encontramos em Mateus capítulo 6, versículo 6, que nos diz assim: Tu, porém, quando orares, entra no teu quarto e, fechando a porta, orarás a teu Pai, que está em secreto, e teu Pai, que vê em secreto, te recompensará. Esta é a tradução da Bíblia Almeida, revista e atualizada. Queridos, este é um tema muito importante para a nossa vida como cristãos. A oração ela é imprescindível. É indispensável, é impossível vivermos a nossa vida como filhos de Deus e vivermos longe da oração. A oração é a nossa forma de comunicação direta com Deus. A oração nos leva para o lugar de encontro com Deus. E há muita coisa a se falar sobre oração, mas como quero trazer hoje uma palavra para as famílias, para os casais, eu quero abordar esse tema dentro dessa perspectiva. O que acontece quando você decide fechar a porta do seu quarto para entrar no lugar secreto, como Jesus, ele ensinou em Mateus capítulo 6, versículo 6, quando orares, entra no teu quarto e fecha a porta, orarás a teu Pai que está em secreto. Glória a Deus. Muito bem, primeiro ponto que eu quero falar é sobre o ruído que nos afasta de nós mesmos. Você já sentiu aquele peso que vem sobre você, o peso do mundo? Antes mesmo de você se acordar de manhã para tomar o seu café, sair para o seu trabalho, sair para resolver as demandas da vida, você acorda já com aquela consciência de que você tem sobre os seus ombros um peso de responsabilidade. E às vezes nós acordamos já sentindo esse peso, parece muitas das vezes ser algo esmagador. Nós vivemos mergulhados, muitas vezes, em um oceano de notificações, cobranças intensas e um ruído mental que nunca silencia, que sempre está acionando dentro da nossa mente, nos dando um sinal de alerta de que precisamos resolver coisas. Essa correria, ela não apenas cansa o nosso corpo, mas também fragmenta a nossa alma, tornando muitas das vezes a clareza espiritual um artigo de luxo para nós. Nós nos perdemos nos meios desses problemas, dessas dificuldades, dessas demandas e perdemos essa clareza espiritual. Mas eu quero lhe dizer que a solução para essa desorientação não é apenas ficar em silêncio ou praticar um relaxamento passageiro. Existe uma dimensão específica, existe um refúgio real e acessível, onde essa confusão do mundo perde o rastro de quem você é. E para você chegar lá, é preciso entender a estratégia por trás de um gesto muito simples, que é o ato de fechar a porta. Quando Jesus disse, entra no teu quarto, fecha a porta e entra no teu quarto,
existe aí, neste gesto simples, algo muito especial, algo muito extraordinário, sobrenatural. E nós vamos então para um segundo ponto dentro desse tema, que é o propósito estratégico de fechar a porta. Muitas vezes você tenta falar com Deus ou tenta buscar nele a paz que você precisa no momento de conflito, mas essas vozes externas, as dívidas, as brigas, o caos do noticiário, os problemas que você enfrenta às vezes nos seus relacionamentos, no relacionamento com os filhos, com a esposa, com o esposo, tudo isso muitas vezes continua gritando dentro de você, e fechar a porta física é um bloqueio que você usa tático, é uma estratégia. Você não está se escondendo do mundo. Fechar a porta é uma estratégia espiritual, onde você está silenciando as interferências para que o seu espírito possa sintonizar uma frequência superior. Muitas das vezes a nossa alma ela está sintonizada apenas com essas demandas, esses problemas, e nós ficamos sobrecarregados. E a estratégia de fechar a porta, de reservar um momento para deixar tudo isso de lado, tudo isso do lado de fora, e se resguardar para ter um momento a sós com Deus e entrar nessa dimensão espiritual através da oração para buscar a Deus, é um momento em que você vai ser refrigerado na sua alma e você vai receber de Deus tudo o que você precisa para você enfrentar todos esses desafios da sua vida. O lugar secreto, ele não é uma localização geográfica dentro da sua casa, mas um estado de consciência, uma dimensão espiritual que você acessa através do seu espírito. Quando você se coloca de joelhos e você decide estar ali, você atravessa um portal que separa o que é urgente do que é eterno. É como se você entrasse no corredor, deixando para trás aquilo que diz para você das suas demandas da terra, que é urgente, que precisa ser resolvido urgentemente, e você começa a deixar isso para trás e caminhar dentro desse portal, num corredor que dará acesso a esse lugar espiritual, a esse ambiente espiritual, onde você se encontrará com Deus para ser instruído, alimentado e capacitado por Ele. Fechar a porta é só para que vozes externas, coisas que estão acontecendo do lado de fora, não tire de você a oportunidade de estar naquele lugar que Deus preparou e que Deus te coloca para um encontro com Ele. Glória a Deus. Outro ponto que quero destacar nessa reflexão é que o seu centro de treinamento e empoderamento é o lugar secreto. O lugar secreto é esse lugar de treinamento e empoderamento para que você volte para a sua realidade do dia a dia, capacitado, treinado e empoderado por Deus para resolver as demandas da sua vida. Nessa dimensão, você não está sozinho tentando meditar. Não. O segredo mais profundo é que Deus, pessoalmente, Ele conduz você, através do seu espírito, para o centro da instrução dEle. É um lugar de nutrição profunda, onde a autoridade que você precisa para vencer os desafios da vida não é fabricada pelo seu esforço, mas é entregue em suas mãos pelo próprio Deus. E ao entrar nesta atmosfera do lugar secreto, você experimenta transformações reais, transformações legítimas. A primeira coisa, quando entramos no lugar secreto, é que nós recebemos instrução divina. Você recebe direções claras, estratégicas, e que vão ajudar você a
resolver os problemas que você enfrenta. Você irá receber direção e clareza que o barulho do mundo jamais permitiria que você ouvisse quando você está envolto de problemas, envolvido com os problemas dessa vida. É preciso que você realmente entre, acesse esse lugar, deixando tudo isso para trás. Outra coisa importante que você experimenta no lugar secreto é que nesse lugar, esse lugar é um lugar de alimentação espiritual. A sua alma ela é nutrida, é sustentada e você recebe o vigor que nenhuma motivação humana pode oferecer a você. Às vezes, quando estamos enfrentando dificuldades, existem pessoas que nos observam e tentam nos motivar, mas parece que nem mesmo essas motivações que alguém possa nos oferecer é o suficiente. Mas no lugar secreto, você recebe alimento espiritual que nutre a sua alma, fortalece a sua alma, as suas emoções são protegidas, são fortalecidas para que você não venha sucumbir em meio à depressão, em meio à angústia, em meio à tristeza. No lugar secreto, você é fortalecido nos seus sentimentos e nas suas emoções. Outra coisa importante é que você experimenta o empoderamento. Você sai da passividade e você é revestido de força interna para agir com convicção. Este é um lugar onde Deus te dá convicções, te reveste de força interna para você agir com segurança, com firmeza, de forma confiante e com esperança no seu coração. E em último lugar, este é um lugar onde você recebe autoridade. Aquilo que mais nós precisamos na nossa vida, a autoridade. E você compreende que a autoridade espiritual não é algo que você conquista, mas algo que você recebe por estar na presença de quem detém todo o poder, quem tem todo o poder, quem tem toda a autoridade. É Ele que irá revestir você no lugar secreto. Deus, aquele que tem todo o poder e autoridade, Ele nos reveste do seu poder e da sua autoridade para enfrentarmos as dificuldades. E o mundo espiritual que conspira por trás de todos os problemas e dificuldades, o mundo espiritual sempre está lá conspirando, usando muitas vezes uma oportunidade diante das dificuldades que enfrentamos para tentar nos fazer retroceder, desistir do nosso casamento, desistir do plano de Deus para as nossas vidas, do nosso ministério e de tudo que Deus tem sonhado para nós. Algo muito importante que precisamos também analisar como um quarto ponto sobre este assunto, sobre entrar no secreto, é que no secreto Deus coloca sobre nós uma camada de invisibilidade contra o mal. E este é o ponto de revelação que muda tudo na nossa vida. O lugar secreto é uma zona de exclusão aérea. É um lugar que Deus nos coloca e que Ele impede que qualquer ação do diabo contra as nossas vidas nos atinja nesse lugar. É um lugar reservado, é um lugar de proteção. O lugar secreto é o lugar onde nós estamos mais protegidos. Muitas vezes, diante dos problemas, nós queremos fugir para um lugar onde nós nos sentimos mais seguros, e nós buscamos muitos lugares nessa terra para tentar fugir dos problemas, achar consolo e descanso, mas o lugar secreto é o lugar mais seguro desta terra. É um lugar reservado por Deus para que Ele ministre descanso e refrigério sobre as nossas almas. Glória a Deus. Quando você se alinha a essa dimensão espiritual, você se torna invisível para o mundo espiritual da maldade.
E Deus reserva este tempo para te fortalecer e te preparar para a batalha espiritual. Imagine só uma blindagem que torna a sua frequência indetectável para o inimigo. Este é um lugar onde as tuas orações não podem ser ouvidas por ele. Este é um lugar onde os segredos de Deus são revelados ao teu coração e o diabo não pode ter conhecimento sobre estas coisas. Enquanto você está lá, operando sob as instruções que recebeu, as armadilhas que foram armadas contra a sua vida perdem o alvo. É uma proteção absoluta que nasce dessa proximidade com o Criador. É um lugar estratégico onde você enfrenta o inferno e você fica imune, você fica invisível. A ação de Satanás ele não pode tocar na sua vida. É um lugar estratégico de onde nós enfrentamos o mundo espiritual das trevas e nos tornamos intocáveis. Glória a Deus! Lá é que você consegue se tornar invisível para o mundo espiritual da maldade. Lá é onde o diabo não consegue te ver. Lá é onde os espíritos malignos não podem te tocar. Glória a Deus! Louvado seja o nome do Senhor. O quinto ponto para meditarmos, para abordarmos dentro desse tema é que o lugar secreto é um lugar de blindagem de relacionamentos. Esta é a razão porque você não desiste. Esta é a razão porque você não vai desistir jamais do teu chamado. Você não vai desistir jamais do seu casamento, porque você está num lugar onde Deus te blinda nos teus relacionamentos. Você já sentiu uma vontade avassaladora de desistir de tudo, de abandonar o seu casamento, seus projetos, suas responsabilidades? Esse desejo de renúncia quase sempre nasce das coisas que acontecem aqui na Terra, né? Das pressões que sofremos neste mundo, as pressões financeiras, o desgaste emocional e a rotina exaustiva do dia a dia, dia após dia. Cada dia vivido nessa terra cria uma rotina exaustiva que nos faz cansar, nos tornamos cansados na nossa alma, fatigados, exaustos. E a razão pela qual muitos desistem é porque estão tentando lutar apenas com recursos terrenos. No entanto, quando você visita o lugar secreto diariamente, não é vez por outra, mas diariamente, o impacto das adversidades diminui drasticamente. O impacto, tudo que vem contra você, contra a sua vida, diminui esse impacto porque você está blindado. Você tem uma blindagem sobre você que protege você do impacto maior e das consequências maiores que esse ataque, que muitas vezes provém diretamente do mundo das trevas, iria causar sobre a sua vida, trazendo prejuízos. Por isso é importante viver nessa dimensão, a dimensão do lugar secreto. Essa dimensão cura o seu desejo de fuga, ela preserva o seu casamento e os seus compromissos, porque lá dentro você é lembrado de quem você é e do propósito maior que sustenta a sua vida, que sustenta o seu casamento, que sustenta o seu ministério, tudo que Deus tem sonhado para a sua vida. A força para permanecer não vem da sua paciência, mas da fonte que você acessa nesse lugar, o lugar secreto. Aleluia! Glória a Deus! E eu quero fechar esta palavra nessa oportunidade fazendo um convite para você. O convite para estar nesse lugar diariamente. O convite diário para essa dimensão que foi criada pelo próprio Deus para que você possa habitar. A palavra de Deus diz que aquele que habita, lá no Salmo 91, aquele que habita no esconderijo do Altíssimo,
à sombra do Onipotente, ou seja, debaixo da sombra do Onipotente, descansará. Habitar no esconderijo do Altíssimo é habitar no lugar secreto. Este lugar de poder, este lugar de instrução, este lugar de invisibilidade não é um destino para poucos escolhidos. Não, ele foi criado para os filhos de Deus. Foi criado por Deus especificamente para você. É um convite para um encontro diário, um retorno ao lar, onde você é verdadeiramente fortalecido. E quando você sai desse lugar, quando você emerge desse lugar, você não carrega apenas paz, mas você traz com você uma autoridade que o mundo não consegue explicar. Por isso, eu pergunto para você, encerrando aqui esta palavra de Deus ao seu coração, aos nossos corações: quais vozes têm dominado os seus pensamentos ultimamente? O que mudaria na sua vida e no seu casamento se a partir de hoje você decidisse fechar a porta e se tornar invisível para as adversidades que tentam te destruir? Pense nisso. O lugar secreto está aberto e o seu espírito sabe o caminho. Basta você fechar a porta. Basta você ter a decisão. Basta você tomar essa decisão todo dia de entrar nesse lugar para um encontro com Deus. Deus abençoe a sua vida. Guarde esta palavra no seu coração e busque estar no lugar secreto todos os dias. Até uma próxima oportunidade, em nome de Jesus.